E vamos à nossa próxima palestra com o tema Gestão Sociopatrimonial. Nessa palestra teremos os convidados Sócrates Crescêncio, administrador de empresas, graduado pela Universidade de Pernambuco e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é o Superintendente de Gestão Regional e Patrimonial da Chesf. Carla Kahn, gerente do Departamento de Gestão das Regionais, administradora formada pela Universidade Católica de Salvador, com especialização em marketing, gestão de pessoas e gestão de projetos, integrante da diretoria de gestão da ABRH Bahia e vice-presidente do Comitê de Cidadania dos Chesfianos de Salvador. Atualmente na função de gerente do Departamento de Gestão das Regionais, e Cleiton Martins, CEO da Visão Gel, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sócio e diretor da Visão Gel desde 2003, onde atualmente ocupa a função de CEO. Atualmente também ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da ForeSite Technologies. Com a palavra, os nossos palestrantes. Boa tarde pessoal. Conforme foi apresentado aqui pelo Sócrates, eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui participando desse segundo ano do Chesf Day, um dia que a Chesf dedica integralmente a apresentar aí os principais projetos estratégicos, e boas práticas de gestão, o que mostra aí um pouco da cultura aqui da nossa empresa, uma cultura voltada para soluções, para inovação. Então, realmente, é uma alegria estar aqui nesse momento. Queria também agradecer a todos os presentes aqui nesse painel, que a gente vai apresentar a gestão de bens imóveis. É um desafio enorme aqui para a Chesf, é uma empresa que tem um quantitativo de imóveis gigantesco, e a gestão desses imóveis carece sim de um projeto bem estruturado, bem alinhado, para que a gente possa traçar a devida estratégia aí, em relação a esses ativos da empresa. E também dizer que aqui é um momento interativo, então assim, vocês podem participar junto com a gente, colocando aí no chat aí as perguntas, as dúvidas, e ao final aqui da palestra, desse painel, aí a gente vai fazer a devida leitura de algumas perguntas e responder na medida do possível. Aquilo que a gente não conseguir responder agora, ao final a gente responde por e-mail, ou enfim, em algum outro canal de comunicação. E aí, pessoal, esse projeto, ele é um subprojeto, na verdade, de um projeto maior chamado Governança Patrimonial. Dentro da governança patrimonial tem a gestão de bens imóveis e ocupações irregulares, que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o desenrolar desse projeto de ocupações irregulares logo mais, em sequência a essa apresentação, nesta mesma sala, às 15h20. E é importante, eu achei essa bem interessante, a elaboração dessa logomarca, que é esse quebra-cabeça. A gente sabe que os quebra-cabeças ficam normalmente dentro de uma caixa, para quem já teve a oportunidade de montar aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças, 4.000 peças, da dificuldade, do desafio que é, E da mesma forma, a gente enxerga aquilo na nossa gestão de bens imóveis. A Chesf é uma empresa de mais de 70 anos, que construiu verdadeiros complexos de geração de energia, solar, hidráulica, solar, eólica, e toda essa construção necessitou da aquisição de diversos imóveis, por motivos diversos, que a gente vai mostrar mais à frente, e várias documentações estão espalhadas em algumas áreas específicas. Não tinha aqui na empresa uma área pontual para tratar de gestão de bens imóveis, como agora nós temos, uma área patrimonial. Então, a gente recebeu esse desafio de juntar essas pecinhas, trazer para uma mesma caixa e organizá-las de tal maneira que a gente consiga fazer uma gestão, ter uma verdadeira governança e uma gestão estratégica em relação ao tema. E aí, para apimentar um pouquinho, assim, já é difícil a gente conseguir montar um quebra-cabeça de 5, 10 mil peças, que estão todas as peças numa caixa, Imagine quando estão em caixas distintas. O desafio é grande, mas estamos conseguindo superá-los aí com esse projeto.
Como eu disse agora há pouco, temos aí o gestão de bens imóveis, né, que é a Forasset, que é a desenvolvedora da solução, que se chama Enterprise, entrou aqui junto com a Chess, a gente fez uma licitação, eles foram com a VisãoGel, né? A Forasset é uma empresa do grupo do grupo VisãoGel, da empresa VisãoGel, que trabalha em parceria aqui com a Chess para solucionar essas questões dos bens imóveis. E a parte de ocupações irregulares, a Space Imaging do Brasil, que vocês vão ter a oportunidade de ver mais à frente, que também está junto com a Chess na solução, no desenvolvimento da solução. Esses dois mapas, eles são bem interessantes. Um deles, o da esquerda, retrata a infraestrutura que a Chess hoje tem no seu parque de geração e um pedaço da transmissão. E na direita, o mapa da direita, já é um mapa de calor que já é um produto do projeto, que agora estamos falando, retirado através dos cadastros que já existem no sistema que está sendo implantado. A gente observa que, de acordo aí com o mapa de calor, em algumas regiões existe uma concentração maior de imóveis, né, onde tem essa nuvem esverdeada, amarelada, e essa concentração de imóveis coincide, né, tem uma correlação com as nossas usinas, nossos principais empreendimentos. Tendo em vista que esses empreendimentos eles foram construídos em décadas passadas, décadas de 60, 70, 80, e nessas regiões não tinha infraestrutura suficiente para receber o quantitativo de pessoas necessárias para montar esses empreendimentos. Então, a Chess, para viabilizar a construção, precisou construir verdadeira infraestrutura de uma cidade, né? A Chess já teve escola, hospital, vilas residenciais, clubes, né? Toda a infraestrutura necessária para receber esse pessoal que iria fazer a construção desses empreendimentos. Passado o tempo, uma boa parte desses imóveis já foram alienados, né, alienações onerosas, e outra parte ainda não, algumas por questões de regularidade, necessidade de regularização para poder fazer a devida alienação, e outros porque ainda estão aguardando aí um posicionamento nosso para a questão de alienação. Outra informação importante que a gente vê nesse mapa aí da direita é a pulverização dos nossos imóveis, né? Então, assim, praticamente em todo o Nordeste, né, com exceção do estado do Maranhão, que temos alguns poucos, mas na fronteira com o Piauí, mas praticamente em toda a região nós temos algum imóvel, seja aqui dentro dessa representação estão imóveis operacionais, no caso nossas subestações, repetidoras, né, áreas administrativas, usinas, e aí daqui a gente tem uma ideia do nosso desafio, que além de um quantitativo grande, são imóveis espalhados por todo o Nordeste. E aí, como é que surgiu essa demanda aqui na empresa, né? Então, como eu disse anteriormente, não tinha uma área responsável, centralizadora, para gerir esses bens imóveis. A gente, toda vez, quando precisava de alguma resposta, precisava interagir com 3, 4 horas distintas, e tinha um tempo de resposta muito longo. Então, chegava uma solicitação de auditoria, um questionamento do jurídico, ou até mesmo uma pergunta com foco administrativo, e não tínhamos como responder rapidamente. Passávamos meses coletando informações em diversas pastas, né? Essa segunda figura aqui representa bem como se cada pastinha dessa fosse um órgão distinto aqui, inclusive em CEDOCS, que tem uma extensa documentação, não só de imóveis, como de qualquer outro macroprocesso da empresa. E a gente viu que estava demorando muito, então teve a ideia, a solução de centralizar isso, digitalizar, né, fazer uma transformação digital no processo, onde a gente conseguisse ter acesso às informações rapidamente e também centralizá-las, mesmo a documentação física ficando centralizada em um único local. E o grande resultado disso tudo se chama financeiro, seja através da redução de custo, com uma boa gestão dos imóveis, né, uma gestão tributária, uma questão de alienação daqueles imóveis inservíveis, né, como também a geração do próprio caixa. Quando eu faço alienação, eu gero caixa e tenho uma receita não operacional aqui para a empresa. E a solução que a gente desenhou no início, ela é uma solução ampla, ou seja, a gente não pensou simplesmente num sistema, num processo, pensamos num processo, num sistema com uma empresa que viesse nos dar um apoio forte com o lastro, né, que é a VisãoGel, vocês vão conhecer daqui a pouco, mas também que nesse contrato, além da solução, tivesse a própria regularização dos imóveis. Então, a empresa teria que ser especializada em solução e em regularização.
para que no final tivéssemos a gestão de bens imóveis em um novo patamar, certo? Eu vou passar agora a palavra aqui para a Carla Kahn, né? Ela é nossa coordenadora de implantação da solução desse projeto. Ela vai falar também um pouco da parte da regularização e, em sequência, vamos repassar para o Cleiton, que é o CEO lá da consultoria. Carlinha, por favor. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar conectada aqui com vocês nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre o projeto que está em andamento. Agora, do ponto de vista prático, como é que está sendo a operacionalização do projeto no dia a dia? Bem, quando a gente foi pensar na estrutura do projeto, a gente identificou a necessidade de ter um gestor dedicado, onde esse gestor ele tem a visão do todo, cronogramas, atividades, o orçamento, as etapas previstas. E para apoiar esse gerente do projeto, até porque, como Sócrates bem colocou, é um projeto altamente complexo, nós dividimos em 2 braços, um braço de solução e um de regularização. No braço de solução, eu estou coordenando, no braço de regularização, um outro colega, Mário Jorge, que está nessa coordenação. Na gerência do projeto está aí Rafael. Nesse braço de solução, a gente viu, quando nós fomos estruturar, que nós precisávamos do apoio de diversas áreas e diretorias da empresa. Então, foram convidados profissionais de TI, do jurídico, fundiário, financeiro, georreferenciamento, meio ambiente, contabilidade, para que pudessem contribuir. Além desses profissionais, às vezes existem profissionais em outras áreas, mas que possuem a expertise no tema que está sendo tratado naquele momento. Então, eles também, a depender do tema que está sendo trabalhado naquele momento, a gente convida aquele grupo de profissionais que poderão contribuir nessa solução. Quando a gente fala da regularização, aí a gente já está falando do trabalho de campo. É a gente pegar essa história de 73 anos e tentar avaliar o que é necessário rever, o que é necessário regularizar. Dando suporte a essa regularização, para quem não conhece bem a Chesf, ela tem uma capilaridade, como Sócrates mostrou no slide anterior, em todo o Nordeste. Então, nós temos regionais em Paulo Afonso, Salvador, Sobradinho, a sede em Recife, Natal, Fortaleza e Teresina. Então, a gente tem profissionais nessas localidades que vão nos ajudar nesse processo de regularização. E o SEDOC, onde é que entra nessa história? Quando a gente está falando aí de documentação e falando de patrimônios, a gente está falando de processos jurídicos, processos fundiários, pagamento de tributos, plantas. Então, o SEDOC, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar toda essa documentação, colocar todas em um só lugar e, de posse dessa documentação, indexar e disponibilizar no sistema informatizado que está sendo desenvolvido. Vamos para o próximo slide? Mergulhando um pouquinho mais nessa implantação aí do sistema, o sistema é o Enterprise, que está sendo configurado para a Chesf, e aí, para essa implantação do Enterprise, foi feito todo um processo de planejamento de infraestrutura, planejamento de atividades, planejamento da implantação do sistema, quais seriam as etapas, também planejamento dos treinamentos que irão vir depois da implantação do sistema e, paralelo a isso, em todo o momento, são realizadas reuniões de controle, onde a gente observa o cronograma, as atividades, o que estava previsto, se está caminhando conforme a gente tinha desenhado. Vamos para o próximo? Aí, quando a gente fala da estrutura das atividades para a implementação dessa solução, a gente tem aí algumas escadinhas a subir.
Mas uma dessas escadinhas eu queria dar um foco maior, que é esse levantamento e desenho do fluxo. Por quê? Porque quando eu estou falando de um sistema informatizado que está no mercado, pode ficar a visão de que a gente está trazendo algo pronto para a CHESF, e não é isso. O sistema ele está sendo customizado de acordo com a nossa necessidade, e isso torna o projeto bem detalhado e necessário de que a gente visualize o que é feito hoje, como nós estamos atuando atualmente na CHESF. O sistema tem que atender essa necessidade empresarial, como também a gente procura ver o que está acontecendo no mercado e que a gente pode implementar. Então, a gente consegue, nesse momento aí de desenho do fluxo do sistema, buscar essas duas visões, a interna e a externa, para buscar a melhor solução para a CHESF. Depois disso, existe uma série de atividades de configuração, de especificação de processo, de aprovação do fiscal e do gerente do projeto dessas especificações que foram elaboradas, homologação, e aí sim a gente sai do ambiente de teste para o ambiente de produção, onde aí a gente faz o carregamento das informações existentes já na empresa. Quais são os processos que nós estamos visualizando? Além dos processos, nós temos cadastros básicos. Quando a gente fala de cadastro básico, a gente está falando de pessoas, propriedades, empreendimentos. Quando eu falo de processos, aí eu vou para avaliação de imóveis, desmembramento, retificação, amembramento, administrativo fundiário, alienação, fiscalização, diagnóstico fundiário, regularização fundiária, gestão de obrigações, anuências, georreferenciamento, certificação e liberação de áreas. Todas essas que estão com esse chequezinho verde é porque nós já modelamos e já se encontra no ambiente, se não está ainda no ambiente de produção, já está aí para ser homologado e ir para o ambiente de produção. Já está finalizado o desenho, os campos, as parametrizações. Esses outros que estão com a setinha amarela, nós estamos trabalhando neles agora. Mas para vocês verem quantos processos o sistema irá contemplar e como ele é completo em termos de solução de administração patrimonial. Além desse braço, que é o braço de desenvolvimento da solução do sistema, que é o Enterprise, nós temos aquele braço da regularização. Aí um outro dado que é interessante a gente comentar aqui com vocês. Por que esses dois braços? Porque a nossa ideia foi de podermos andar em paralelo com as duas atividades, ou seja, não partirmos para a regularização só depois que o sistema estivesse todo configurado e em produção. Então, por isso que a gente tem dois coordenadores em separado junto com o gerente do projeto. Pela contratada, acontece da mesma forma. Nós temos um gerente de projeto pela parte de solução e temos um gerente pela parte de regularização. Então, isso aí permite com que a gente ande bem estruturado e dentro do que estava previsto no cronograma. Então, quando eu estou falando de diagnóstico fundiário, eu vou para o levantamento da realidade atual da casa. O que é que a CHESF tem de imóvel? Como é que estão as plantas? O que é que a gente tem aí de pagamento de tributos e taxas? Então, depois desse diagnóstico, é feito um relatório e emitido um plano de regularização. Esse plano de regularização é submetido à apreciação da cadeia hierárquica e, estando ok, a gente passa para a etapa de regularização do imóvel, que aí prevê as atividades de campo e a regularização final. Esse mapa que o Sócrates mostrou no início, esse aqui é o mapa de calor, onde a gente vê o quantitativo de imóveis por estado. Então, aqui na Bahia mesmo, a gente vê que tem uma concentração grande na região de Paulo Afonso, um pouco na capital de Salvador, em Sobradinho. Aí a gente vê que em Recife também tem uma concentração de imóveis, Natal, João Pessoa, no Ceará.
e temos imóveis espalhados aí pelo Nordeste inteiro. Aí vocês veem a complexidade da gente estar mapeando tudo isso. Quando eu estou falando desse amarelinho, é de 300 a 400 imóveis. Então, só para vocês terem uma ideia do número de imóveis que nós estamos trabalhando nesse momento. Falando em termos de cronograma, essa é uma visão aqui bem macro do nosso cronograma. Nós fazemos as avaliações semanais do andamento para ver se estamos dentro dos prazos estabelecidos, se precisam ser feitas readequações, mas ele prevê, vamos dizer assim, três grandes processos: a solução de governança territorial, que é o sistema, e o diagnóstico fundiário e a regularização fundiária. O projeto tem previsão aí de 3 anos para ser finalizado e, atualmente, nós estamos numa situação bem favorável de cumprimento do que foi estabelecido para o período. Bem, da minha parte, eu concluo aqui. Vou agora mostrar para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o sistema, como está funcionando, para que vocês possam ver na prática como é que vai ficar o produto. Boa tarde, pessoal. Bom, então seguindo aqui a apresentação, a gente vai dar um preview um pouco sobre o Foracity Enterprise e a implementação que está sendo feita para a CHESF. Bom, o Foracity Enterprise ele é um sistema voltado para o gerenciamento de processos, tanto fundiários quanto de outras áreas, e ele roda todo em cima de um desenho de workflows que são desenhados para cada um dos clientes. Então, para a CHESF não foi diferente. Então, a gente fez uma série de levantamentos de processos e formulários para possibilitar o funcionamento perfeito do sistema, atendendo às necessidades da CHESF. Aqui a gente tem a nossa tela principal do sistema, que apresenta para cada usuário um dashboard com todos os processos de interesse de cada um, né? Nesse primeiro menu a gente tem alguns cadastros básicos que a gente reúne dentro do sistema, né? Cadastro de cartórios, empreendimentos, pessoas, propriedades, titularidades, que são matrículas e transcrições ou posses, né? Cadastro de municípios e cadastro de tributos. Dentro da parte de fundiário e avaliação, a gente tem alguns processos que foram moldados para a empresa. Então, a gente tem processos como processo de anuências imobiliárias, avaliação de imóveis, diagnóstico fundiário, liberação, entre outros que são utilizados pela área. Ainda dentro do sistema, como a gente tinha comentado, todo o sistema é baseado no cadastro de processos como fluxos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um dos fluxos desenhados para o sistema. Então, todo o processo cadastrado, ele vai partir de um formulário e de um fluxo. Ou seja, esse formulário vai rodar a partir de um fluxo que é totalmente customizável. Então, a gente tem uma grande liberdade aqui no levantamento. Então, a gente tenta sempre traduzir para o Foracity Enterprise o que o cliente necessita para o andamento da atividade interna. Então, aqui a gente tem alguns outros fluxos um pouco mais complexos, outros mais simples, que são implementados dentro do Foracity Enterprise. E aqui, ao final, a gente tem um exemplo de um dos processos que a gente tem já configurados dentro do sistema. Então, cada processo ele tem campos específicos para preenchimento e características diferentes para cada necessidade que a CHESF tiver. Então, ao longo do processo, a gente está ainda executando todos esses levantamentos, né? A gente está numa etapa já bastante adiantada, porém, a gente ainda está em fase de modelagem de todos esses processos. Bem, gente, era isso da parte prática aí do projeto.
Mandem suas perguntas, contribuições, comentários, até porque, às vezes, para a gente, o projeto está tão claro e as atividades sendo desenvolvidas de forma tão encadeada que podemos ter passado algum detalhe importante de ter sido compartilhado. Então, podem mandar suas contribuições e dúvidas, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Cleiton, CEO da Visão Gel, uma empresa que tem atuado com a gente no projeto e que tem tido uma atuação assim brilhante. A Chesf, ao fazer o termo de referência, ela foi bem específica no que esperava contratar na solução que ela estava buscando no mercado, e a Visão Gel saiu como vencedora do certame e tem atendido por completo a nossa necessidade. Então, nosso reconhecimento aqui de público do trabalho que vem sendo feito. Cleiton, é com você. Obrigado, Carla. Bom, como já foi apresentado, né? Me chamo Cleiton, sou o CEO da Visão Gel, da Forast. Eu gostaria inicialmente de agradecer e parabenizar a Chesf pela organização desse evento e também por conceber, né, idealizar um projeto aí tão importante e que vai colocar realmente a empresa num outro patamar aí no que tange a gestão dos seus bens imóveis. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente aí do papel, né, do nosso grupo da Visão Gel da Forast nesse projeto aí tão desafiador. Pode passar, Sócrates, por favor? Falando rapidamente aí dos números da Visão Gel, né? A Visão Gel foi uma empresa que foi constituída justamente para trazer, né, as soluções de geotecnologia para esse segmento de geração e transmissão de energia. Então, ela vem trabalhando ao longo dos anos, já estamos aí completando 20 anos de mercado, e já estamos aí com mais de 400 projetos no mercado, pelo segmento de geração e transmissão, para mais de 60 empresas. Esse mercado ele representa aproximadamente 70% do nosso resultado comercial ano após ano, e esse foco proporciona justamente a necessidade, a gente está entendendo melhor os processos de negócio das empresas, do segmento, e assim está proporcionando a gente conseguir desenvolver soluções efetivas para a tomada de decisão. Deixa eu passar só. Esse foco também proporciona a gente está monitorando, está acompanhando todos os agentes que tensionam esse mercado, nessa indústria de geração e transmissão, seja um agente regulatório, um agente tecnológico, de mercado, social e até mesmo os agentes internos, aí, como a gestão de pessoas, processos e indicadores. Bom, a Visão Gel, como eu falei, ela iniciou a sua vida desenvolvendo soluções utilizando das geotecnologias, né, inicialmente com sistemas de informação geográfica, apoiando os processos de liberação de área, desapropriação e remanejamento populacional de usinas hidrelétricas, né, e sempre trazendo o que tinha de mais moderno nas geotecnologias. Foi pioneira também em introduzir as imagens de alta resolução para o mercado de geração e transmissão, no monitoramento sociopatrimonial e ambiental, e também começou, na sequência, desenvolvendo trabalhos aí para a liberação de áreas de concessão, de faixa de servidão, então começando muito fortemente nas usinas hidrelétricas, depois seguindo para linha de transmissão e mais recentemente aí também trabalhando com os parques eólicos e fotovoltaicos. Bom, esse conhecimento, trabalho ao longo desses 20 anos nessas duas áreas, fez a gente perceber algumas necessidades das empresas do setor, visto que cada vez mais os empreendimentos eles precisam ser implantados em um tempo mais restrito para viabilizar o retorno de investimento. E visto que nós temos aí um sistema fundiário muito burocrático, muito travado, é praticamente impossível, no período de implantação, você sanear todas as situações de regularização fundiária. Então, as empresas geralmente recebem para iniciar sua operação com vários passivos de gestão patrimonial, né? E a gente percebendo isso, e ainda, assim como a Chesf, tem algumas empresas do mercado que têm um tempo grande de operação, há 50, 70 anos, empreendimentos na década de 30, 40, 50, onde a tecnologia existente na época não era tão precisa e tão eficaz quanto nós temos hoje. Então, isso tornou esse processo de governança territorial muito importante e capaz de trazer um resultado muito grande para as organizações, para as empresas do mercado de geração e transmissão, né? Às vezes não é incomum você encontrar ativos que não estão sendo utilizados para o propósito da empresa, que é gerar e transmitir energia, e às vezes implicando em custos, em perda patrimonial,
Então, a gente visualizou a importância de tornar esse processo mais eficiente, com maior visibilidade, tanto para os gestores e para a diretoria para a tomada de decisão. Vou passar só por isso. Bom, o que consiste nesse conceito aí de governança territorial e patrimonial? Né? A gente criou aí um plano de trabalho, né, que envolve algumas etapas. Uma etapa fundamental desse processo é você implantar uma solução que permita você concentrar esses dados, concentrar as informações nos seus ativos imobiliários, não só as informações, mas também os processos em que as empresas necessitam para gerenciar esses ativos imobiliários. Então, uma ferramenta adequada proporciona realmente você ter uma visibilidade com mapas vinculando com a geografia e com indicadores para dar visibilidade para a gestão da empresa. As outras etapas são um inventário patrimonial, que consiste, na verdade, em levantar as informações existentes dentro da empresa, mapear as que não tem dentro da empresa, talvez tenha que buscar em órgãos externos, cartórios, prefeituras, INCRA, em outros órgãos. E aí, de posse dessas informações, a gente consegue fazer um diagnóstico desse patrimônio. Então, para cada imóvel, a gente identifica a situação atual e a situação ideal e define quais ações são necessárias para você levar esses imóveis da situação atual para a situação ideal dentro dos objetivos da empresa. Bom, para você, com esse diagnóstico de um grupo de imóveis, né, de uma área, de um empreendimento, de um grupo de empreendimentos, a gente faz um plano de regularização que vai demandar por algumas das atividades de regularização. Pode ser levantamentos topográficos geodésicos para fazer um georreferenciamento de modo rural, um CAR, elaboração de peças técnicas e processos aí de regularização cartorial, como desmembramento, retificação de área, entre outras. Próximo. Bom, onde entra, né, os produtos da Forace nesse processo? Ela é a solução que foi escolhida pela Chesf, né, para apoiar nesse projeto, e ela se originou aí num desenvolvimento ao longo de anos da VisãoGeo, que iniciou seu trabalho no início de 2002, e durante 10 anos ela implantou projetos sobre medida, né, e ela desenvolveu um projeto específico para cada cliente. Dessa forma, a gente percebeu que existia uma série de práticas e necessidades que eram comuns aos clientes do segmento de geração e transmissão. Concebemos um produto que se desenvolveu ao longo desses anos, né? E em 2018 a gente identificou a necessidade de que esse produto tivesse sua vida própria, que ele tivesse sua linha de desenvolvimento específica focada na solução. E aí foi criada a Forace, que é uma associação da VisãoGeo, com conhecimento de negócio, uma J Experts, que é uma empresa também de 20 anos de mercado, com uma expertise em desenvolvimento de softwares. E aí fundamos a Forace, que hoje detém os produtos Forace Enterprise, que está sendo utilizado na Chesf, e o Forace SaaS, também, que é um outro produto da empresa. Próximo. Bom, aqui está só uma amostra, né, dos clientes que a gente vem trabalhando nos últimos anos, no qual eu destaco aí o Grupo Eletrobras, empresas parceiras aí da Chesf, irmãs, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, e agora a Chesf, todas elas consomem serviços e a solução da Forace, bem como outras empresas, né, de concessionárias estaduais, Copel, Celesc, Sesc e outras empresas grandes, privadas, do segmento de geração e transmissão de energia, e outras também de médio, de menor porte, também já utilizam dessa solução, aí, como vocês podem ver nesse slide. Recentemente, a gente também começou a utilizar, né, das soluções nos conceitos de governança territorial para o mercado de mineração. E já temos aí as principais empresas no nosso portfólio de clientes, como Vale, CSN, Minas, entre outras, né? Então é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Agora eu vou devolver a palavra para o Sócrates, que vai falar um pouquinho aí dos resultados obtidos aí para a Chesf nesse projeto. Obrigado aí, Cleiton. Ratifico aí todas as palavras que a Carla fez em relação à empresa contratada, né, a consultoria. A VisãoGeo, de fato, tem dado um apoio assim consistente para o nosso projeto, né? E, enfim, pessoal, vocês, por este último slide aí que o Cleiton apresentou, vocês podem perceber que a gestão imobiliária não é a dificuldade da gestão imobiliária é uma realidade em todo o país, né? Principalmente empresas de grande porte que atuam na geração e transmissão, na parte de mineração, qualquer empresa que trabalhe com servidão também. O Cleiton já tinha conversado com ele antes, com o pessoal de ferrovias.
Então, é um desafio. Existe um HH despedido muito grande ainda hoje por causa desse tipo de processos, né, de imóveis. E aqui é só um exemplo que eu trouxe da mudança que isso vai causar, da nova realidade que nós vamos viver ao final desse projeto e já estamos vivendo em alguma medida com o que já está implantado. Aqui é um exemplo de uma subestação nossa, né, de subestação do pau-ferro. Então, o sistema ele já vai trazer a georreferenciado, né, onde é que está aquele imóvel, a gente vai conseguir ver através de um mapa a localização do imóvel, uma fotografia lá dele, enfim. Nesse mesmo local, no mesmo cadastro lá do sistema, teremos as informações cadastrais, toda a parte documental e todos os processos que esse imóvel já passou. Então, se eu quiser pegar um simples endereço, ou a finalidade daquele imóvel, o tipo daquele imóvel, características, né, uma informação simples, o local da documentação, está em qual SEDOC, qual estante, qual prateleira eu consigo achar a documentação física desse imóvel. Então, todas essas informações vão estar no processo, né, vão estar no sistema. Da mesma forma que se eu não precisar da documentação física original, uma simples cópia já sirva, né? Então, vai estar lá digitalizado e vou ter acesso também nessa documentação dentro do sistema, os registros, contratos, as licenças, comprovantes de pagamento, no caso de servidão, enfim, qualquer tipo de documentação, um comprovante do IPTU, pagamento, o boleto do IPTU, e também os processos, né? Como é que foi o processo de regularização, está lá tudo registrado, tudo escaneado, quem foi que fez, quando fez, com quem fez, qual cartório, né? Desmembramentos, fiscalização, que é a parte da invasão, né? de ocupações irregulares. Aqui é muito legal que a gente vai conseguir perceber quais são os imóveis que tiveram recorrência ou não em processo de ocupação irregular, para a gente fazer uma atuação diferenciada nele. Enfim, é um sistema que realmente vem para mudar a realidade da Chess nesse macroprocesso. E os benefícios são muito claros para a gente, tem toda uma questão de governança envolvida, né? Conseguiremos ter uma noção de tudo que temos, em qual situação está, né? Um verdadeiro diagnóstico e um plano de regularização e a regularização propriamente dita. Com isso, a gente vai poder tratar a estratégia do assunto, né? Não só apenas apagar incêndios, mas sim trabalhar em questões consistentes, né? Uma estratégia bem definida para a gestão de bens imóveis. Tudo isso vai resultar em menos tempo despendido para a estação e aquele tempo que ainda assim a gente vai despender é um tempo rico, é um tempo de fato que a gente vai agregar valor ao processo. E aí o principal de todos, né, a questão do dinheiro, né? Então tudo isso reverte em resultado. Esse é o principal foco do projeto, reduzir custos, conseguir receitas não operacionais e trazer aí esse resultado para a empresa, certo? Eu finalizo aqui a parte da apresentação. A gente vai entrar agora no momento de dúvidas e contribuições. Alguém que fez algum comentário, que fez alguma pergunta, tem alguma dúvida aí em relação ao assunto que a gente possa contribuir. Carlinha, vou passar aí para você aí como mediadora aí dessa parte. E estamos aqui, eu e Cleiton, nesses últimos 3-4 minutos, umas 2-3 perguntas que você possa escolher aí para a gente responder e finalizar aqui nossa apresentação. Olha, boa tarde, né? De novo. A gente vai ter que pular as perguntas. A gente recebeu uma orientação aqui para a gente pular as perguntas. Mas tem uma pergunta bem interessante sobre, só uma, tá? Sobre a questão da temporalidade. Se a gente vai conseguir, em 3 anos, regularizar aqueles imóveis todos que estão lá naquele mapa de calor. Era bom a gente esclarecer isso. Só queria fazer uma observação. Depois eu quero que o Sócrates e o Cleiton comentem. Rapidinho, viu, gente? Que a gente tem esse prazo aí para a gente cumprir. Mas, assim, primeiro que nem todos vão precisar de regularização. Tem imóveis na Chess que já estão regularizados, então existe uma parcela, sim, que precisa da regularização, mas existe uma outra parcela que já está regularizada. Só está ali constando porque é um bem da Chess. Mas, por favor, Sócrates e Cleiton, complementem. Eu aproveito já para agradecer a oportunidade e dizer que eu espero que a gente tenha outras oportunidades, outros momentos de troca, tá bom? Sócrates, Cleiton. Eu vou começar aqui, Cleiton, depois você conclui, tá certo? Vamos lá, pessoal. Esse projeto pelo que a gente já falou aqui na apresentação, é de uma magnitude ímpar, né? Então, assim, ele é muito grande.
né? São imóveis, desde imóveis de aquisições recentes, né? Dentro de uma legislação já nova, com cartórios mais modernos, e um próprio processo mais bem definido aqui na empresa. E tem imóveis que a Chesf tem há 70 anos e que tem um outro nível de dificuldade de regularização. Então, assim, são em cartórios em estado interior, que ainda não se digitalizaram. Tem caso de cartório que até pega fogo, né? Assim, que já passa por processo de dificuldade. Então, assim, tem de todo tipo. O que você imaginar de processo, a gente vai encontrar aqui nesses imóveis que já foram identificados. A ideia é que dentro desse prazo do projeto esteja, assim, uma boa parte de fato regularizado, mas somos muito tranquilos e conscientes de que alguns deles estaremos com um plano de regularização muito bem definido, né? Assim, o que precisa ser feito, se precisou entrar na esfera jurídica já com o processo instruído. Então, respondendo bem objetivamente a pergunta, sim, em 3 anos queremos estar com 99% aí, 98% dos imóveis regularizados, e sabendo que uma pequena parte vai ficar dentro de dependências que não dependam da nossa força de atuação. E o Cleiton, quiser complementar aí alguma coisa em relação a esse assunto, outras experiências que vocês já tiveram nessas tantas outras empresas que vocês já atuaram. Tá no mudo, Cleiton. Bom, vocês já explicaram de forma perfeita aí, né? Na verdade, o projeto ele contempla realmente a gente, se não regularizar tudo, mas mapear tudo, né? Identificar os cenários, né, para trazer esses imóveis para a situação ideal dentro da visão da companhia. E isso vai ser definido pela própria estratégia, o que vai ser priorizado ou não. Eventualmente, pode ser que alguma coisa, por alguns entraves, né, que não dependam somente da nossa gestão, cartório, situações de ex-proprietários que às vezes travam o processo, mas o importante é já ter ele mapeado, definido, cada movimentação desse processo está lá armazenada dentro do sistema, e a hora que demandar de forma urgente a resolução desse problema, você tem lá ele todo documentado. Então, a ideia é, assim, a gente regularizar todos os imóveis que tenham a maior importância para a Chesf, né? Mas possivelmente acontece, né? Não é fácil você, em 3 anos, regularizar um parque gigantesco como é o da Chesf. A gente já teve experiência com outros clientes, em 3 anos é um prazo curto dentro do universo de regularização de imóveis, né? Então, a gente está identificando as situações, dependendo de cada situação, pode ser que alguma outra situação fique a resolução após o período desse contrato, mas a gente acredita que nesses 3 anos a parte principal, os principais imóveis estejam todos regularizados dentro dos objetivos da Chesf. Beleza. Eu queria pedir só para a organização, se pudesse botar a tela de novo da apresentação, porque está aí nossos contatos, né? Está o nosso LinkedIn, nossos e-mails. Fico aí à disposição, eu, a Carla, certamente o Cleiton também, para receber novas dúvidas no e-mail, no chat lá do LinkedIn. Será um prazer compartilhar um pouco mais com vocês, com mais detalhe aí, esse projeto. Enfim, agradecer muito aí a Carla, de novo, novamente, ao Cleiton, que se disponibilizaram a estar aqui nesse momento com a gente. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E nós agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e a vocês que participaram também.